Olá pessoal, vamos retomar agora a nossa disciplina de programação 1, a partir de onde a gente parou, que em breve eu devo colocar para vocês lá no Skype as orientações sobre como é que a gente vai concluir a disciplina. Por enquanto esse daqui já é o conteúdo em si, então acompanhem desde já aí porque já é matéria que vai ser cobrada, matéria nova que vai ser cobrada. Bom, esse exemplo que está na tela, ele utiliza conceitos que a gente aprendeu até aqui, por exemplo, o conceito de laço, né, um laço de repetição aqui, que pega uma variável i que vai variar de 1 até 4, ou seja, esse laço aqui está previsto para repetir-se 3 vezes, né? Então lembra que aqui é o passo inicial, o passo final, quando esse i se tornar 4, ele não vai entrar aqui nessa estrutura, então ele vai passar para essa linha de cá. Tudo que está recuado à direita aqui com essa tabulação pertence, portanto, a essa estrutura aqui. Então, essas três linhas estão previstas para serem repetidas a partir dessa definição de laço aqui. Bom, o que esse laço aqui está fazendo? Ele está lendo o nome e a nota de três alunos diferentes. Então, ele pega cada nota digitada e acumula na variável soma. Ao final, ele vai imprimir a média da turma. Então, ele vai pegar o que está lá na variável soma, que é o acúmulo das notas somadas, digitadas e somadas, e vai dividir por 3, que é a quantidade de alunos que foi cadastrada aqui por esse programa. Vamos executar esse programa aqui para a gente ver ele funcionando, só para confirmar, né? Então, suponha que o aluno A tenha recebido nota 10, o aluno B tenha recebido nota 9 e o aluno C tenha recebido nota 8. Então tá aqui, ó, média da turma 9, né? Então o programa funciona perfeitamente bem dentro daquilo que é o esperado. Agora, a partir desse ponto aqui, depois que é impressa a média da turma, o que você tinha de variável lá para trás se perdeu em termos dos valores digitados primeiro aqui. Então, assim, foram digitados três nomes diferentes e três notas diferentes. Ao final, se eu vier aqui, por exemplo, e mandar imprimir o que está na variável nome, então nome é igual ao que está na variável name e nota é o que está na variável nota. Então, mais uma vez, vou colocar A10, B9 e C8. Então, ele imprimiu aqui a média da turma e depois ele mandou imprimir aqui o nome e a nota. Bom, o que apareceu? Apareceu C para nome e 8 para nota. Por quê? Justamente porque foram os últimos nome e nota digitados para a variável nome, name e nota. Mas e se por acaso, nesse ponto aqui do meu programa, eu quisesse recuperar o primeiro nome e a primeira nota digitadas? Por exemplo, eu quero recuperar o nome A e a nota 10. Bom, a partir das ferramentas utilizadas aqui nesse programa, isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque uma vez que está sendo utilizada uma variável simples aqui para armazenar nome e nota, cada vez que esse laço se repete, o novo nome e a nova nota sobrepõem o nome e a nota anteriores. Isso quer dizer que eu sempre teria acesso apenas ao último nome e à última nota digitadas. Ok, mas e se eu quiser manter o registro de todos os nomes e todas as notas digitadas? O que eu poderia fazer? Bom, a partir daquilo que a gente tem até agora, você poderia pensar, não, então eu poderia criar uma variável diferente para cada novo nome e nova nota. Só que como é que você faria então o acesso a essas variáveis aqui no seu programa? Como é que você referenciaria, por exemplo, eu quero imprimir a terceira das variáveis. Né? Suponha que você cria lá, por exemplo, name 1, name 2, name 3 e por aí vai. Então, aqui nesse ponto, suponha que eu peço para ele digitar, informe qual que é o número do aluno que você quer saber a nota, por exemplo. Aí eu vou lá e digo que é o aluno número 2. Não tem como você fazer referência a uma variável pelo nome dela a partir de uma outra informação, por exemplo, a partir de um número digitado. Então, por exemplo, assim, porque eu digitei 2, eu quero que você imprima name 2. Não tem como você trabalhar com nomes de variáveis, fazer lógica, criar qualquer tipo de lógica que envolva o nome da variável. Por exemplo, assim, print
nome igual a name i, por exemplo. Imagina que existe uma variável i, essa variável i receba um inteiro que corresponda ao número do usuário que ele queira saber, ao índice do aluno que ele queira saber o nome. Então, por exemplo, informe número do aluno do qual deseja saber o nome, por exemplo. Então, suponha que ele digite 2 nessa linha aqui. Então, vá 2 para a variável i. E aqui, teoricamente, eu quero que ele imprima name 2. Não, isso aqui é impossível de acontecer. Não tem como você concatenar um nome, uma variável com um outro nome aqui, para que isso aqui faça referência a um nome de variável. Não sei se isso ficou claro, mas enfim, não dá para você fazer nenhuma lógica de concatenação de nomes de variáveis. Não dá para você, no meio do seu programa, tentar fazer referência a uma variável usando esse esquema aqui, por exemplo. Então, qualquer tentativa de fazer referência a uma variável tem sempre que ser por uma única variável, por um único nome de variável. Então, por exemplo, eu não poderia ter diferentes nomes de variáveis para referenciar os diferentes nomes de alunos. O que eu deveria ter é um nome de variável e a partir desse nome de variável eu poder referenciar diferentes índices dentro dessa única variável. É o que a gente chama de estrutura de dados unidimensional, ou seja, em uma dimensão, né, eu consigo acessar diferentes variáveis. Então a ideia aqui, a partir dessa apresentação, é mostrar que é possível, a partir das linguagens de programação, definir variáveis unidimensionais. O que é uma variável unidimensional, então? É uma forma de você acessar mais de um valor dentro de uma única variável, ou seja, a partir de um único nome. De que maneira? De maneira com que você acesse os diferentes valores dentro desse único nome a partir de índices. Esse é o conceito que a gente chama de vetores. Então, escrevi aqui, ó, vetores, ou em Python a gente chama de listas, certo? É o mesmo termo para o mesmo conceito. Então, vou mostrar exemplos aqui de como é que se trabalha com vetores para que a gente até entenda melhor do que eu estou falando quando eu me refiro a vetores. Veja bem, quando eu inicializo uma variável, eu posso criar a variável e já atribuir um valor a ela assim. Então, se eu mando imprimir A vai conter exatamente o valor que foi atribuído a ela aqui diretamente. Então, são essas as duas formas de você atribuir valor, né? Você pode atribuir diretamente ou você pode usar o input, como já aprendemos. Agora, no caso de um vetor ou de uma lista, a inicialização pode se dar da seguinte forma. Então, por exemplo, imagina que você, em uma variável, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente estava dando agora. Eu quero, a partir de uma variável, referenciar diferentes nomes de alunos. Então, nomes é o nome da minha nova variável, e agora para eu inicializar ela diretamente pela linha, ao invés de usar o teclado como input, né, o recurso do input, eu vou inicializar aqui pela linha diretamente. Então, para isso eu uso colchetes. Quando você usa colchetes aqui em Python, você está querendo dizer justamente que vai criar uma lista ou um vetor. E aí o que você faz lá dentro? Você vai referenciar dentro o conteúdo desse vetor ou dessa lista. Então, se é uma lista de nomes, então suponha que o primeiro nome é João, separando por vírgula o segundo nome é Maria, terceiro Isabel, quarto José, por exemplo. Então, o que temos aqui na verdade? Agora a gente tem uma variável chamada nomes, que ao invés de um único valor dentro dela, a gente tem agora 4 valores diferentes dentro dela. Da mesma forma, eu poderia criar uma variável contendo as notas de cada um desses alunos aqui. Vamos inserir uma nova célula aqui. Então, notas recebe. Então, João tirou 10, Maria tirou 10, Isabel tirou 9 e José tirou 8. Então, agora eu tenho dois vetores diferentes, cada vetor com 4 valores diferentes dentro dele.
Ok, mas como é que eu sei que isso aqui funcionou de fato? Por exemplo, como é que eu faço para dentro dessa variável nomes acessar apenas o nome da Isabel, por exemplo? Aí que a gente usa o recurso de índices. Cada elemento contido dentro desse vetor, ele é referenciado por um índice. E com a característica de que sempre o primeiro valor do vetor é referenciado pelo índice zero. Portanto, João está no índice zero do vetor nomes, Maria 1, Isabel 2, José 3. Então, a nota 10 está no índice zero, a segunda nota 10 no índice 1, índice 2 e índice 3. Como é que eu faço para ver isso de fato? Vamos lá. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, nomes, vou mandar imprimir, né? Imprima nomes na posição zero. Então, tá vendo? Ele imprimiu só João. Então, se eu colocar nomes na posição 3, quem ele iria imprimir? Então, 0, 1, 2, 3. Ele teria que imprimir José. Vamos ver. José. Se eu mandar imprimir nomes sem referenciar nenhum índice, o que ele vai imprimir? Os 4 valores como um todo dentro do meu formato de vetor. Certo? Então, quando eu chamo de nomes sem referência a nenhum índice, ele está se referindo ao vetor como um todo. Quando eu chamo nomes referenciando um índice específico, aí ele vai me referenciar aquele elemento específico dentro do vetor. E assim, a partir de um único nome de variável, veja que o nome da variável não muda, continua sendo nomes. O que está mudando aqui é o índice do meu vetor. E como é que eu referencio o índice de um vetor? Usando os colchetes ao lado do nome da variável. Então, colchete, número do índice que você quer referenciar e fecha colchete. Se por acaso você tentar referenciar um índice que não existe no seu vetor, por exemplo aqui, ó, ele vai te dar esse erro aqui. O index do list, o índice da lista está fora da sua abrangência aqui, do seu limite. Então, por quê? Apesar de que ele tem 4, né, o elemento número 4 não existe aqui nesse limite. Se eu por acaso acrescentasse mais um, aí tudo bem. Acrescentei mais um, vim aqui e agora tentei chamar o 4. Então o 4 é o Antônio. Mas se eu tentasse colocar qualquer valor aqui que estivesse fora do meu alcance aqui. Então, se eu posso referenciar índices através de números inteiros, eu posso usar uma variável para referenciar os meus índices. Então, veja, se eu vier aqui agora, então, e fizer um for com um i que vai de 0 até 3, vamos lá, e mandar imprimir na tela a variável nomes no índice na posição i, o que a gente teria aqui? Vamos lá. João, Maria e Isabel. Então, como eu acrescentei aqui Antônio, né? Então a gente teria que, na verdade, ir até o 5, né? Porque ele iria do zero, quando eu coloco do 0 até o 5, ele vai do 0 até o 4. Ele não considera o último elemento aqui. A gente tinha comentado isso na última aula também sobre esse assunto aqui de for, né? Então, se eu vou do 0 até o 5, veja, ele foi pegando essa variável i, ela foi assumindo os valores dentro desse limite aqui. Então, o i começou em 0, imprima nomes na posição 0. João, o i vale 1, imprima 1 na posição nomes, né? Imprima o índice 1 do vetor nomes, Maria, Isabel, Antônio e José. Então, com isso, se a gente tem dois vetores aqui alinhados, vamos chamar assim, suponha que esses vetores são alinhados, ou seja, esse 10 é do João, esse 10 é da Maria, esse 9 é da Isabel, esse 8 é do José e o 7 é do Antônio. Isso quer dizer que eu poderia fazer esse mesmo índice aqui passear nos dois vetores. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui um for, um print mais estilizado, né? Vou colocar aqui nome igual a nomes e nota igual a notas na posição i. Fecha aqui e vamos lá. O que eu esqueci aqui? Ah, tá. Eu abri com simples e fechei com dupla, né? Vamos ver agora. Tá, é porque eu adicionei um valor aqui em notas e não atualizei esse vetor. Agora sim. Pronto.
Então aqui agora ele passeou nos dois vetores, no vetor nomes e no vetor notas, usando o índice i. Aí cada vez que ele visitava um vetor, ele imprimia um valor correspondente na relação entre os dois vetores, né? João nota 10, Maria nota 10, e por aí vai. Então eu poderia modificar agora, eu vou pegar essa parte aqui, jogar agora para baixo, na verdade, como se isso aqui fosse um programa em sequência, né? Colo aqui, e no lugar de ler uma variável plana aqui, eu vou ler agora para o vetor, né? Vou ler name na posição i, names, né? Names na posição i, recebe um nome. Notas na posição i, recebe uma nota. E ao invés de somar aqui notas, eu vou somar o que acabou de ser lido na variável nota. Aqui do 0 até o 5, né, que está o meu limite atual. Então vamos rodar esse programa do jeito que está, com a diferença agora que eu preciso mudar aqui o tamanho, né? Para saber a média, eu divido a somatória das notas pela quantidade. Como é que eu faço para saber o tamanho do meu vetor? Se eu souber o tamanho do meu vetor, ou seja, quantos elementos tem adicionados dentro dele, eu consigo ter esse valor. Para eu saber o tamanho do meu vetor, eu uso a função len, len de length, né, de tamanho. Então, se eu fizer len de notas, por exemplo, eu vou ter quantas notas tem dentro daquele vetor e, portanto, o tamanho dele. Então, eu divido pela quantidade. Bom, vamos ver se isso aqui está funcionando bem. Vamos lá. Agora vou pedir novos nomes aqui, né? O aluno A. Desculpa, eu coloquei names aqui, né? É nomes, na verdade. Vamos lá. O aluno A tirou 10, o aluno B tirou 9, o aluno C tirou 8, o aluno D tirou 7 e o aluno E tirou 6. Então tá aqui, a média da turma 8, né? Se eu mandasse imprimir aqui, por exemplo, a quantidade, né? Vamos lá, vou colocar mais uma aqui. Se eu mandar imprimir len de notas, para a gente ver aqui de fato, tá vendo? Então ele imprimiu 5, que é justamente a quantidade de alunos que foram digitados aqui. Bom, só que a maneira como eu fui construindo esse exemplo aqui, veja que primeiro eu criei o meu vetor adicionando valores manualmente aqui, né? Diretamente aqui pela linha. Então eu tinha colocado 5 elementos aqui dentro, né? Então esse vetor passou a ter um tamanho de 5. Veja que no exemplo aqui que eu tentei, eu coloquei ele para colocar 10 alunos ao invés de 5. Então o que aconteceu? Na primeira interação deu certo, na segunda ok, na terceira ok, na quarta ok, na quinta ok. Quando foi a sexta interação, ele deu um problema aqui, ó. Você está tentando acessar um index fora do seu limite aqui, um índice fora do limite, ou seja, porque esse vetor, porque foi criado aqui dessa maneira com 5 elementos, é um vetor de tamanho 5 e você não pode acessar nada além disso. Então, da maneira como você tenta adicionar assim, como a gente estava tentando, para um vetor que tinha sido criado dessa maneira aqui, isso aqui é temerário. Então, existe uma outra função que você pode usar para vetores, né, para listas, que permite que você vá adicionando sob demanda no seu vetor. E essa função é o append. Aqui. Essa append aqui, o que quer que você coloque dentro do parêntese aqui é o dado que vai ser apensado, digamos assim, no seu vetor. Então, com o append, você vai aumentando o seu vetor à medida que você vai precisando, né? Então, veja que aqui agora eu fiz o meu laço agora continua sendo de 0 a 10, né, para repetir 10 vezes, e eu continuo verificando o tamanho do meu vetor notas aqui. E vejo que agora, na repetição aqui, ele pôde realmente preencher o vetor com 10 valores usando o append. Aqui ele não permitiu fazer isso, né, porque eu estava tentando atribuir ele nas posições i. Veja, e quando eu estava usando o i, lembra que em alguns exemplos atrás, quando eu estava tentando usar, por exemplo, i6 e i5, né, aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então esses são os índices limitados ao tamanho atual do meu vetor nesse instante aqui. Então qualquer índice 5, 6, ele ia dar fora dos seus limites. Então como aqui eu estava usando um i, esse i foi crescendo
até ter se tornado maior do que o último i possível que poderia ser alcançado, ele apresentou esse problema aqui. Está tentando acessar um valor, um índice fora do seu limite. Agora, quando você vai adicionando valores ao seu vetor dessa maneira, sem depender do i, veja que eu não estou dependendo do i para acessar a posição do vetor. Né? Se eu dependesse do i, aí sim eu estaria limitado ao tamanho que foi definido para o vetor inicialmente aqui. Nesse caso do append, eu não estou dependendo do tamanho desse i, o i está sendo só utilizado para controlar a quantidade de vezes que esse laço vai se repetir, somente isso. Né? Claro, aqui também ele, uma vez que isso aqui aconteceu, uma vez que ele já pôde adicionar um valor a mais no seu vetor, aí eu posso usar o i para referenciar esse novo valor que foi adicionado. Né? Então aqui está correto. Né? Então, se eu já adicionei, pronto, agora eu tenho um índice a mais para visitar e por isso agora eu posso fazer a soma desse novo i que foi criado a partir do append aqui. Ok, então dito isso, vamos realizar alguns exemplos aqui de manipulação de um vetor, né? De percurso, de adição, desde o começo. Por exemplo, vamos pegar um problema aqui que seria dado um valor, dado um vetor a ser preenchido com n valores, onde você informa o n, imprima o vetor na ordem inversa da leitura. Então, primeiro você tem que informar um valor n aqui, né? Do tipo inteiro, onde você vai digitar valor para n. Então, aqui você vai determinar o tamanho do seu vetor, ok? Então, aqui digite valor para n, vamos colocar n valendo 5 aqui por enquanto. Então, pronto. Desse ponto para baixo aqui, a variável n nesse momento está valendo 5. Eu posso declarar um vetor, por enquanto vazio, apenas chamando assim, sec, por exemplo, vamos chamar nosso vetor de sec, recebe colchetes. Então, eu já estou dizendo que esse vetor vai se chamar sec e que ele é um vetor. Abrindo e fechando o colchete, eu estou dizendo que ele é um vetor. Então, vamos criar desde já aqui também uma variável i começando em 0, que é a variável que vai controlar o nosso laço de repetição. Bom, até aqui o que a gente tem? Tem o n, tamanho do vetor, sec, que é o nosso vetor, e um i começando em 0. Bom, vamos criar um laço então para percorrer esse vetor e adicionar novos valores a ele. Então a gente já fez um laço usando for. Agora vamos fazer um laço usando while, a gente aproveita e relembra um pouco de while. Né? Então while é o laço chamado enquanto, que basicamente diz assim, enquanto um i for menor do que n, então o i começa em 0, o n é o meu limite final do meu vetor. Então, dois pontos, aqui dentro vai o que pode ser repetido, né? Então, eu vou ler primeiro uma variável num aqui qualquer com o valor que vai ser lido para dentro do meu vetor. Vamos colocar esse vetor para ser lido somente inteiros. Então, input, digite, informe valor, vamos colocar assim, informe o iésimo valor, né? Vamos colocar um ordinário aqui, do vetor. Então, num recebe o valor que foi lido do teclado. Depois eu quero adicionar esse num dentro do meu vetor. Então, eu vou chamar sec, que é o meu vetor, ponto append, adicione, né? Vamos chamar assim, num ao meu vetor. Então, li do teclado, adicionei no vetor. Depois disso, incremento a minha variável i para que ela possa ir crescendo até que chegue no valor de n. Então, se n é igual a 5 e o meu i começa em 0, então aqui eu vou adicionar na posição 0 do meu vetor, depois 1, 2, 3, 4. Quando o i valer 5, 5 não é menor que 5, então ele vai sair e o meu vetor vai ter valores preenchidos da posição 0 até a posição 4. Então vamos verificar se isso aqui está funcionando por enquanto. Vamos lá. Aqui ele está colocando informe o zerésimo valor, né? Vamos corrigir isso daqui para que ao invés dele imprimir assim, ele imprima o valor correto, né? Vamos parar aqui
e rodar de novo. Então agora sim, forme primeiro o valor do vetor. Então, valor 5, depois 7, 8, 5 de novo e 4. Então, funcionou direitinho esse while aqui. Vamos ver se funcionou mesmo, então, imprimindo o que está em sec. Então, se eu digitar sec aqui como eu estou no Jupyter Notebook, se eu digitar aqui apenas o nome da variável e der Enter, ele me mostra a saída da variável. Não preciso colocar print sec, né? Então, eu coloquei sec aqui, e ele me imprimiu o que está dentro de sec, que é 5, 7, 8, 5, 4, justamente a sequência que eu acabei de digitar aqui. Se eu fizer sec na posição 3, então ele vai fazer 0, 1, 2, 3. Ele vai imprimir esses 5 aqui, ó. Viu lá? Então, se eu fizer sec na posição 4, ele imprimiu 4, que é o último valor do meu vetor. Se eu fizer sec na posição 5, fora do limite do meu vetor. Ele vai do 0 ao 4. Ok, mas agora se eu quiser imprimir esse vetor na ordem inversa, o que eu poderia fazer? Bom, você poderia fazer o seu while rodar na ordem inversa, né? Então, você pode fazer assim, ó. Enquanto o seu i. Vamos fazer esse i. O i recebe n menos 1. Bom, eu quero acessar do último valor até o primeiro. O último valor do meu vetor é no índice 4. Esse é o índice 0, 1, 2, 3, 4. Então, o i, a variável que eu vou utilizar para acessar o índice do meu vetor, ele não pode começar em 5. Lembra que meu n vale 5 porque eu digitei 5 aqui para n. Então, eu estou fazendo o i valer n menos 1, ou seja, 5 menos 1, 4. Então, enquanto esse i for maior ou igual a 0, daqui a pouco a gente já descobre por que o i tem que ser maior ou igual a 0, eu vou imprimir o vetor sec na posição i. Bom, o i está valendo quanto aqui? O i está valendo 4, né? Então ele vai imprimir sec na posição 4. Bom, agora qual que é o próximo i? O i depois da posição 4 tem que valer 3. Portanto, o meu i recebe i menos 1, ou seja, na próxima iteração do meu laço, o i tem que valer 3. Aí ele vai verificar, 3 é maior ou igual a 0, imprime 3. Aí vira 2. 2 é maior ou igual a 0, imprime sec na posição 2. 1. 1 é maior ou igual a 0, imprime na posição 1. 0. 0 é igual a 0, verdadeiro, imprime na posição 0. Aí ele vai virar menos 1, isso aqui vai dar falso e ele vai sair. Então vamos ver se está funcionando direito. Então veja, 4, 5, 8, 7, 5. 4, 5, 8, 7, 5. Perceberam que então, aqui eu estou fazendo ele rodar agora na posição contrária. Existe uma outra forma de você percorrer um vetor usando um for de maneira relativamente mais simples do que, por exemplo, esse for que foi feito aqui nesse exemplo aqui, né? Aliás, nesse exemplo aqui. Então, se você fizer um for assim, for a in sec, o que quer dizer isso? Vamos mandar ele imprimir a aqui para ver o que está acontecendo. Veja, 5, 7, 8, 5, 4. 5, 7, 8, 5, 4. O que está acontecendo aqui com esse for? Esse for pega uma variável a e faz com que essa variável a receba cada um dos valores que estão contidos em sec. Então, a recebeu 5, imprima 5. Aí no próximo laço, a recebeu 7, imprime 7. A recebeu 8, imprime 8. Por aí vai. Então veja que aqui nesse caso você não precisa saber qual que é o tamanho do vetor ou qualquer outro tipo de informação. Se você só faz para o a em sec, você garante que esse a vai visitar cada uma das posições do vetor sec e aí você pode imprimir esse valor lá dentro. Veja que isso aqui funciona para qualquer tipo de vetor, você não precisa nem especificar o tipo do A, né, aqui em Python. Então, por exemplo, se eu fizer um novo vetor aqui, o vetor x que recebe banana, aí além disso, e aqui você pode fazer isso, né, colocar um número junto com outra string, mamão, junto com um float, junto com um booleano aqui, por exemplo, né? Vou colocar 0 aqui para falso, né? Pronto, meu vetor está preenchido. Agora, se eu fizer para z em x,
e mandar imprimir z, veja, então cada vez que z visita x, z vai conter o que tem em x. Então aqui a gente viu duas coisas novas, né? Primeiro, essa forma de percorrer o vetor usando essa sintaxe, e que também o vetor pode ter valores de diferentes tipos dentro dele, né? Uma vez que você raramente toca em tipos aqui em Java, em Python, né? Por exemplo, aqui a gente vê tipo quando precisa ler um valor do teclado. Aqui, nesse caso, você não precisa limitar o seu vetor até apenas um tipo. Então aqui você tem um string, um inteiro, um outro string, um float e um zero aqui, né? Que poderia ser considerado false para o booleano, por exemplo. E aqui você percorreu ele usando uma única variável. Você pegou z, uma variável emprestada aqui, para ir visitando os valores de x. Então, na prática, é como se z estivesse indo na posição 0, 1, 2 e 3 de x e está imprimindo aqui o que está contido na variável z. Uma outra coisa curiosa aqui que a gente percebe quando vai inicializar um vetor aqui pela linha, é que não só você consegue atribuir valores de diferentes tipos a um único vetor, mas você também consegue atribuir um vetor dentro do vetor. É isso mesmo. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui na primeira posição do meu vetor, vamos colocar primeiro um número sozinho, né? Por exemplo, aqui na primeira posição eu tenho 4, na segunda posição eu tenho 3, na terceira posição eu tenho 2 e na quarta posição eu tenho um vetor cujos valores são 0, 1 e 2. Bom, a primeira pergunta é: quantas posições tem o vetor m? Bom, como é que eu faço para saber quantas posições tem um vetor? A gente já viu lá que é invocando len, né? Então, se eu fizer len de m, está dizendo 4. Então, por que len está dando 4? Porque esse vetor tem 4 posições. Na posição 0 tem um inteiro 4, na posição 1 tem um inteiro 3, na posição 2 tem um inteiro 2 e na posição 3 tem um vetor de 3 posições. Veja, enquanto a posição 3, isso aqui é um objeto só. Mas enquanto o objeto em si, ele em si é um vetor. Então veja, na posição, se eu colocar aqui, ó, imprima m na posição 0, o que eu tenho lá? É o 4. Imprima m na posição 1, eu tenho o 3. Imprima m na posição 2, eu tenho o 2. Quando eu vou mandar imprimir o m na posição 3, o que ele me dá? Ele me dá o vetor que está lá na posição 3. Na posição 3 tem um vetor cujos valores são 0, 1 e 2. Aí o interessante é que quando eu acesso essa posição 3, eu acesso esse vetor. E, portanto, acessando esse vetor, eu consigo também acessar as posições desse vetor aqui. Então, se m na posição 3 é o vetor 0, 1, 2, m na posição 3, na posição 0, é quem? É o 0. Quem é o 0? É exatamente esse aqui, ou seja, é o primeiro elemento do elemento que está na posição 3. Então, aqui eu estou acessando o elemento da posição 3, que é esse vetor aqui. Uma vez que eu estou acessando o elemento da posição 3, eu quero o elemento 0 que está na posição 3. Na posição 3 é um vetor, e na posição 0 é o primeiro elemento do vetor que está na posição 3. Então, se eu mudar aqui para 1, ele vai colocar o 1, né, que está lá na posição. Se eu colocar aqui 2, ele vai colocar o 2. Se eu tentar colocar aqui 3, ele vai dar fora dos meus limites, porque quem está lá, né, na minha posição 3 de m é um vetor de 3 posições, portanto as posições dele só vão variar entre 0 e 2. Bom, uma vez que você sabe que dentro da posição de um vetor pode também vir um vetor, você consegue a partir disso definir matrizes em Python. Bom, uma matriz é uma estrutura que contém linhas e colunas, né, um número específico de linhas e colunas, onde cada linha pode conter, por exemplo, lá um inteiro. Não, isso quer dizer que eu poderia, por exemplo, declarar uma matriz. Né? Suponha que eu queira escrever uma matriz assim. Vou escrever ela aqui apenas visualmente. Né? 5, 5, 7, 9, 8, 1, 2, 7, 4, 6. Veja, imagine que isso aqui é uma matriz e eu quero criar essa matriz aqui usando Python. Né?
Então, essa é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Na primeira linha tem 5, 7, 9, depois 8, 1, 2, depois 7, 4, 6. Ok, vamos abrir um novo aqui para a gente criar a partir dessa nova linha. Vou chamar aqui de mat. Então, como é que eu faço para criar essa matriz nesse formato aqui? Então, primeiro eu vou definir os valores da primeira linha. A primeira linha tem 5, 7, 9. Então, eu vou criar na primeira posição de mat um vetor contendo 5, 7 e 9. Na segunda posição, então veja que a vírgula está fora do colchete interno, para eu criar o segundo vetor. O segundo vetor contém 8, 1 e 2. E na terceira posição, eu vou criar a terceira linha da minha matriz, que nada mais é do que um vetor 7, 4, 6. Então, uma matriz em Python nada mais é do que um vetor de vetores. Um vetor que contém vetores em cada uma das posições. E aí, para eu poder acessar as posições, por exemplo, eu quero acessar esse 2 aqui. Esse 2 está na linha 2, coluna 3. Mas lembra lá que os nossos vetores são referenciados a partir do índice 0. Isso quer dizer que essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2. Então, e essa aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, se eu quero acessar esse 2 aqui, eu tenho que ir lá na linha 1, né? Linha 1, coluna 2. Então, se eu vier aqui e mandar imprimir mat na linha 1, coluna 2, eis aqui o meu 2. Tá vendo? Então, veja que agora eu estou lidando com uma estrutura de dados bidimensional. O vetor era uma estrutura de dados unidimensional. Numa única dimensão eu tinha acesso a diferentes valores. Agora eu estou trabalhando com duas dimensões, né? Nessa dimensão eu acesso cada um dos vetores. Em cada um dos vetores eu posso acessar outros valores também aqui dentro. Então, veja que o primeiro colchete, no caso se eu estou vendo isso como uma matriz, o primeiro colchete referencia a linha da minha matriz. O segundo colchete referencia a coluna da minha matriz. Isso quer dizer que para você acessar individualmente cada posição dessa aqui, você pode fazer isso, por exemplo, usando um for. For i. E esse i vai ter que variar, primeiro, no número de linhas. Não vou colocar nada aqui por enquanto. E depois um outro for dentro desse for, que vai variar no número de colunas. Ou seja, um for para percorrer as linhas, e cada linha vou percorrer as colunas dessa matriz. Bom, como é que isso vai funcionar então? Primeiro, eu tenho que saber como é que eu defino o número de linhas aqui da minha matriz. Então vamos abrir uma aqui por enquanto. Lembra lá que quando eu faço len de mat, bom, quem que é 3, né? 3 é o meu número de linhas. Vamos criar aqui uma matriz que não seja quadrada para ficar um exemplo mais claro. Vamos adicionar aqui um valor a mais, né? Suponha que seja o vetor 5, 9, 7, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 4, 6, 9. Então eu adiciono um 6 aqui, um 3 aqui e um 9 aqui. Então agora a minha matriz é de 3 linhas por 4 colunas, né? Então agora essa nova matriz foi atualizada. Então se eu vier aqui e atualizar aqui, len de mat continua sendo 3, ou seja, essa informação, ainda quando eu faço só mat sem colchetes, eu estou referenciando esse vetor aqui ainda, né? Isso aqui tem 3 posições, ó, essa posição e essa posição. Da mesma forma, eu posso afirmar que len de mat, sem referenciar ainda o colchete, me dá o número de linhas que minha matriz tem, né? 3 linhas. E se eu fizer len de mat na posição 0, assumindo, é claro, que todas as posições têm a mesma quantidade de valor. Então, se eu faço len de mat na posição 0, eu tenho 4. Se eu faço na posição 1, também vou ter 4. Se eu passo na posição 2, eu também vou ter 4. Ou seja, quando eu coloco o colchete aqui, eu não quero mais saber o tamanho dela a partir desse colchete. Eu quero saber o tamanho do vetor que está dentro dela. Então, esse vetor que está dentro dela tem tamanho 4. E aí é por isso que aqui, quando eu faço len de mat na posição
uma posição específica, eu estou querendo saber o tamanho do vetor que está lá dentro, portanto, isso me dá, por consequência, o tamanho do número de colunas da minha matriz. Então, com isso, eu posso determinar aqui, no range, o limite com que o meu i vai andar no número de linhas e o meu j vai andar no número de colunas. Então, o meu i vai... Vamos definir variáveis para isso, né? Vamos fazer o seguinte. Ó. N linhas recebe len de mat. Então, n linhas recebe len de mat. N calls para colunas recebe len de mat na posição 0. Então, se isso aqui me dá um número de linhas, eu estou atribuindo isso aqui para n linhas. Se isso me dá um número de colunas, estou atribuindo isso aqui para número de colunas. Então, atualizei essa informação. Então, se eu jogo essa variável aqui agora, eu estou dizendo agora só isso. Eu não preciso de colocar início nem fim. Basta colocar o nome da variável e pronto. Eu já estou dizendo que esse i vai rodar de 0, né? Desde que ele está começando em 0 mesmo. Vamos fazer ele começar em 0 aqui, né? O i começa em 0 e o j também começa em 0. Atualizar novamente. Agora eu estou fazendo com que o i vá de 0 até o número de linhas. Então, se n linhas valia 3, ele vai 0, 1, 2. Se o j valia 4, ele vai 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu vou colocar n calls. E aí, vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos colocar aqui ele para printar quem mat na posição i, j. Ok? Então, aqui eu estou dentro desse for mais interno aqui dentro. Então, quando eu faço o i e j, eu estou querendo acessar a linha e a coluna específica dele. Bom, além disso, eu quero que depois que ele imprima, vamos colocar para ficar um negócio mais organizado aqui, né? Vamos colocar isso aqui num print, aí eu vou imprimir o valor seguido de um espaço. Então ele vai imprimir o que está na matriz, na posição IJ, e vai dar um espacinho aqui para ficar mais organizado. Se eu venho para cá, veja, nesse recuo aqui, se eu estou nesse recuo, eu estou dentro do for interno. Se eu estou nesse recuo, eu estou dentro do for do i. Nesse recuo, eu estou no for do j, mas nesse recuo, eu volto para o for do i. É como se eu estivesse digitando dentro do for do i, não mais dentro do for do j. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no for do i, eu quero quebrar uma linha. Para quê? Barra n quebra linha, né? Porque depois que eu imprimir uma linha completa, eu vou quebrar uma linha para imprimir a próxima linha. Bom, então vamos ver isso aqui funcionando. Vamos ver o que está acontecendo até aqui, né? Aqui ele já está quebrando linha, né? Veja que o meu print aqui já está quebrando linha sozinho, né? Sem eu querer, na verdade, que quebre linha. Só um segundo. Eu já fiz uma modificação aqui para que ele não quebrasse linha antes de sozinho, né? Se você no seu print, ao final do que você quer printar, colocar uma vírgula, colocar end igual a aspas, só aspas aqui sem nada dentro, o seu print não vai quebrar linha automaticamente como o meu estava fazendo. Então, bom, o que temos aqui? Isso quer dizer que como o meu print quebra linha sozinho, não precisa nem disso aqui, né? Vamos lá de novo. Pronto. Então, o meu print aqui, a única função que ele está tendo é quebrar a linha. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o i e o j percorrerem linhas e colunas. Então, aqui dentro, o que está acontecendo? O mat na posição i e j, o i começa em 0, o j começa em 0. Então, i começa em 0, j 0. Então, ele vem aqui, ó, imprima mat na posição 0, 0, que é justamente esse valor aqui, o 5, né? Aí ele dá um espacinho. Ele vem para cá? Não, ele não vai vir para cá, porque isso daqui pertence a esse for de cá. Isso quer dizer que essa linha só vai ser executada quando esse for terminar de repetir. Esquece por enquanto que isso aqui é um for. Olha para cá, isso aqui é um for, né? Outro for. Esse for vai repetir n calls vezes. Então, se n calls é 4, isso aqui vai repetir 4 vezes até que ele possa sair dele e voltar para o outro bloco. O outro bloco, por acaso, também é um for. Então, por exemplo, aqui n linhas vale 3 e
ncalls vale 4. Então o i começa em 0, 0 é menor que 3, j começa em 0, 0 é menor que 4, então ele vai fazer aqui 0, 0, depois 0, 1, 0, 2, 0, 3. Veja que o i vai se manter em 0 porque eu ainda estou dentro do primeiro laço do i. Então, para cada um passo do i, eu vou dar 4 passos do j. Então, ele dá um passo do i, 4 passos do j. Aí, pula uma linha. Dá outro passo do i, dá 4 passos do j. Aí, dá outro passo do i, mais 4 passos do j, que é de acordo com essa saída. Então, no primeiro passo do i, os 4 passos do j imprimiram isso daqui. Aí, ele quebrou linha. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, só para a gente ver que isso aqui realmente está acontecendo. Eu vou colocar aqui quebra linha, explicitamente, ó, quebra linha. Então veja que a palavra quebra linha só apareceu depois que ele imprimiu os 4 primeiros valores. Então ele está vendo, esse print aqui repetiu 4 vezes, só depois que ele entrou nesse. Por quê? Porque esse daqui está fora desse. Esse daqui repete 4 vezes para só depois ele voltar para o de fora, para o for que está mais externo. Aí ele vai dar outra volta para esse aqui repetir de novo mais 4 vezes, para ele voltar para o outro que dá outra volta e por aí vai. Então esse é o segredo de percorrer matrizes usando for. Geralmente, muito comumente, você vai ter que ter 2 fors para percorrer uma matriz. Por quê? Porque como é uma variável bidimensional, você vai precisar de um for para andar numa dimensão e o outro for para andar numa outra dimensão. Um for para percorrer as linhas e para cada linha um outro for para percorrer as colunas dentro daquela linha. Então é por isso que você tem aqui for i e for j. Então vamos pegar um problema aqui e vamos resolver para a gente finalizar esse assunto, né? Imagina um problema em que você tem lá uma matriz e o problema pede que você crie um programa para dizer quantos valores zeros contém naquela matriz, ok? Então vamos já definir uma matriz aqui por enquanto visualmente, né? Imagina que seja essa matriz aqui, ó. Veja que é uma matriz 4 por 5, né? 4 linhas e 5 colunas. Então, isso aqui por enquanto é só a representação gráfica dela, né? Vamos criar essa matriz aqui agora. Então, você poderia criar essa matriz lendo ela manualmente, ou você pode criar ela aqui, né? Matriz... Deixa eu ver se tem algum... Não tem nenhuma variável aqui que chama matriz, né? Então, eu vou chamar ela de matriz mesmo. Então, matriz recebe aí a primeira linha 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. A segunda linha 1, 1, 1, 0, 1. A terceira linha 0, 0, 1, 0, 1. E a quarta linha 1, 1, 0, 0, 0. Pronto. Então, está criada a minha matriz. Agora, eu preciso percorrer essa matriz para descobrir quantos zeros tem dentro dela. Vamos lá então. Então eu já sei que se eu descobrir o número de linhas e o número de colunas da minha matriz, eu já tenho meio caminho andado para percorrer ela. Então eu vou aproveitar essas linhas aqui, só vou mudar aqui o nome da minha variável, né? Matriz, matriz. E agora essa variável vai conter o número de linhas, essa variável vai conter o número de colunas. Então, pronto. Próxima linha. Agora eu posso vou aproveitar esse for aqui, justamente para, como eu já sei que essa estrutura de for, um for dentro do outro, é usada para percorrer a minha matriz, eu só quero verificar nesse ponto aqui se matriz na posição i, j for igual a zero, o que eu tenho que fazer? Tem que contar, né? Então vamos criar uma variável aqui, conte que está começando em 0. Então, se isso aqui for verdadeiro, conte mais igual a 1. Ou seja, eu incremento 1 na minha variável conte. Então, estou visitando a minha matriz. Visitei a posição da matriz e tem 0 lá dentro, então conta 1 para ele. E só. Não tem mais nada que tem que ser feito aqui a respeito de visitar a matriz e contar valores dentro dela, e contar os valores 1 dentro dela.
Só que eu preciso fazer depois aqui é imprimir. Vamos colocar aqui bonitinho. Quantidade de zeros é igual, aí vamos colocar a variável count. Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 zeros, então count tem que me retornar 10. Então vamos executar essa linha aqui. Opa, vamos ver o que deu de erro aqui. Count não foi definida porque eu adicionei count aqui e não executei essa linha. Veja, eu estou usando esse ambiente aqui, mas se você já conhece esse ambiente, utilize, né, e depois só copie o código para outro, para que ele fique por extenso, né? Ou você pode usar como a gente tinha aprendido lá no começo, né? Como programando linha a linha num arquivo só. Isso aqui cada bloco desse, você pode ir e voltar, então não fica um negócio muito linear, né? Então, às vezes, por exemplo, eu adicionei uma variável aqui, quando eu aperto Ctrl Enter, aí ele valida o que está dentro dessa linha de código. Então, como eu tinha adicionado count aqui e não tinha reexecutado essa linha aqui, 71, ele não tinha acrescentado count no meu contexto aqui, né? Então agora sim, count foi adicionado ao contexto. Agora eu executei essa sequência aqui, né, que está dentro dessa linha 72. E agora eu vou executar essa linha de baixo aqui, Ctrl Enter. Então tá lá, quantidade de zeros igual a 10. Então, recapitulando, né? Aqui eu inicializei minha matriz, usando esse perfil aqui de matriz, né? Aqui eu inicializei as variáveis de controle para controlar o número de linhas de colunas para percorrer I e J. E aqui o contador. E aqui eu usei o mesmo esquema do for para percorrer linhas e colunas. E quando eu percorro uma posição da matriz que for igual a zero, eu conto mais igual a 1, ou seja, eu incremento a minha variável count. E aqui eu estou imprimindo ela no final. Quantidade de zeros é igual a 10. Ok? Então, o que eu vou fazer é cobrar uma lista de exercícios contendo exercícios sobre vetores e matrizes, que vai ser postado no AVA, e aí eu coloco-me à disposição para a resolução de dúvidas no que diz respeito a isso. No mais, eu agradeço quem assistiu até aqui e até a próxima.